Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é mais um programa Você Sabia? E nesse programa eu falo tudo o que o instalador precisa saber para realmente viver de segurança eletrônica. Mostro que é preciso ir além do conhecimento técnico. Você precisa conhecer também de gestão financeira, de gestão comercial, de gestão de equipes. Então é necessário ir além. Só o conhecimento técnico não vai ser suficiente para que você realmente viva de segurança eletrônica. E nesse episódio eu vou falar sobre as boas práticas na terceirização de serviços. Beleza. Por que é importante a terceirização de serviços? Hoje, a maioria das empresas de segurança eletrônica são pequenas e médias empresas. E a terceirização de serviços acaba ajudando na escala, ajuda você a evoluir, ajuda você a crescer sem precisar aumentar o seu faturamento drasticamente, ou mesmo sem ter que investir para poder aumentar aí a sua equipe. E essa equipe pode ser tanto comercial como principalmente equipe técnica. Beleza? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E já aproveito nesse momento aqui, te peço aí para se inscrever aqui no nosso canal, já ativa as notificações para que você seja lembrado de todos os conteúdos que a gente produz aqui no canal. Já deixa o like, tenho certeza que esse conteúdo, essa aula aqui, vai ser muito útil para você aí no seu dia a dia, na sua empresa de segurança eletrônica. E te peço também que compartilhe esse conteúdo. Deixe o YouTube saber que esse conteúdo tem valor e que é importante para outros profissionais receberem esse conteúdo, receberem esse conhecimento. E para você que está aí no mercado de segurança eletrônica, pense o seguinte: você não está ajudando um concorrente, você está ajudando um mercado como um todo. Quanto melhor o nosso mercado estiver, quanto mais técnicos, mais profissionais preparados nós tivermos, melhor vai ser o mercado para todo mundo, porque os bons profissionais é que passarão a ser a referência e não como está acontecendo hoje, que os maus profissionais que trabalham aí por preço baixo, por prostituição de mercado, acabam se tornando uma referência para o cliente. Beleza? Então, essa profissionalização do mercado também depende de você. Então, compartilhe esse conteúdo aí com 2, 3 amigos que você tenha no mercado de segurança eletrônica para ajudar o mercado como um todo. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Deixa eu ir aqui para a apresentação. Então, vamos lá. Boas práticas. Primeiro ponto, antes de mais nada. Por que terceirizar? Precisa ter um porquê. Falei já um pouquinho antes ali. Para você começar a crescer sem ter um custo adicional. Mas eu vou pontuar aqui alguns itens que eu acho interessante quando a gente fala sobre terceirização. Nesse momento, eu estou falando de por que terceirizar, é você contratar uma mão de obra terceirizada. Eu poderia estar falando também sobre as boas práticas de você vender a sua mão de obra para outras empresas. Porém, na minha visão, quem está aqui está buscando evoluir, buscando deixar de ser um simples instalador e se tornar um empresário de segurança eletrônica. Então, não tem nenhum problema. Quero ser instalador e quero saber como vender a minha mão de obra. Não tem nenhum problema com isso. A única coisa que esse conteúdo, a visão é para quem quer contratar mão de obra, contratar serviço terceiro, para que possa crescer aí, possa sair, quem sabe, de ser um instalador e se tornar aí uma empresa de segurança eletrônica, beleza? Então, dito isso, posso continuar aqui. Primeiro ponto importante é quando a gente vai falar do porquê terceirizar. E o primeiro que eu acho é ganhar escala. Ganhar escala sem aumentar o seu custo fixo. O que é ganhar escala? Hoje você tem uma quantidade de mão de obra disponível. O nosso trabalho dentro da segurança eletrônica, em suma, é vender essa nossa mão de obra. A gente agrega a instalação de equipamentos, a gente agrega a venda desses equipamentos. Mas o principal da segurança eletrônica é o serviço. Seja o serviço da instalação, seja o serviço da manutenção, seja o serviço do contrato de manutenção ou mesmo de um monitoramento, mas sempre está baseado no serviço. E quando a gente está baseado no serviço, nós temos uma limitação técnica de mão de obra. Eu não consigo, eu sozinho, vender 48 horas
da minha mão de obra em um dia? Não consigo. Eu vou ter uma limitação de 8 horas, né? Que é o que dizem, 8, 10. Gente que trabalha aí, que está correndo atrás, sabe que muitas vezes 8 horas não é suficiente, né? Então a gente trabalha 10, 12 horas, dependendo da situação, eventualmente 14 horas, sei lá. Então a gente trabalha bastante. Mas vai ter uma limitação de 24 horas. Consequentemente, se eu recebo um valor X por hora de trabalho e eu tenho uma quantidade de tempo disponível para vender, vai chegar uma hora que eu tenho um limite que eu não consigo passar. Como se fosse um estoque. Eu tenho um estoque de mão de obras para eu utilizar durante o dia, para eu vender durante o dia. Vamos dizer 8 horas, 10 horas. Eu tenho 10 horas para vender durante o dia. Não consigo vender 25. Não tem como. Porém, quando você começa a crescer, você vai precisar de mais mão de obra, porque você vai ter mais trabalho, vai ter mais serviços, e só aquelas suas 10 horas, 12 horas não vão mais ser suficientes. Sejam porque você vai precisar fazer instalação, vai precisar fazer a venda, vai precisar fazer a cobrança, vai precisar fazer a gestão disso daí, vai precisar fazer o financeiro, pagar o teu fornecedor, cobrar do cliente e por aí vai. Então, a partir do momento que você quer crescer, quer aumentar a sua escala, você vai precisar ter mais disponibilidade de mão de obra. E uma forma de ter mais disponibilidade é contratar funcionários, contratar pessoas que você está comprando a hora dela. Quando você contrata um funcionário, e agora eu estou falando do CLT, você está comprando 8 horas do dia dela. Está comprando 8 horas da vida dela. 8 horas por dia da vida dela. Só que ela tem um custo fixo. Ela executando ou não executando essas 8 horas, ela te dando lucro ou não te dando lucro nessas 8 horas, você vai precisar pagar, você vai ter um custo fixo. E na terceirização, obviamente, não tem isso daí. Eu tenho uma disponibilidade, eu tenho uma necessidade de tempo para executar um trabalho, eu vou lá e contrato uma mão de obra, executo, mas eu não tenho nenhum custo fixo por mês. Então, primeira vantagem, ganhar escala, isso é crescer. Então aqui deixa eu até crescer sem nenhum custo fixo. Então esse eu acredito que é o principal ponto, principalmente para os pequenos instaladores, pequenos integradores, pequenas empresas de segurança eletrônica. O custo fixo é o que mais quebra essas empresas, né? Ter essa necessidade de pagar, muitas vezes antes mesmo de ter um faturamento. Outro ponto que é interessante aqui, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Quando você contrata um CLT, Wagner, tem problema eu contratar CLT? Não, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Algumas funções até são mais interessantes na CLT do que no terceirizado. Porém, nós hoje temos essa possibilidade de terceirizado, né? Então, só comparando, porque é a principal referência. CLT, fluxo de caixa. Eu vou pagar ele e não necessariamente ele vai me dar lucro. Então, eu vou lá, eu contrato um técnico, por exemplo, vou pagar X para ele de salário, né? Não vou falar valor aqui porque eu acho que depende também de cada região e de cada técnico, né? Qualidade técnica de cada empresa. Então, ganha X de salário. Porém, se ele for CLT e ele não executar nada durante o mês, vai chegar no mês que vem eu tenho que pagar ele, obviamente, ele é meu funcionário. Terceirizado não funciona bem assim. Por quê? Porque ele vai executar o trabalho e eu vou pagar sobre o trabalho executado. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma demanda de serviços, eu vou contratar um terceiro, ele vai executar, dependendo da situação, se eu tiver um tempo de processamento rápido, daí já pega a ordem civil, já cobra do cliente, dependendo como for a situação, né? Então ele vai executar, eu vou cobrar e depois eu vou pagar por este serviço. Então, dependendo como vai funcionar, deixa eu diminuir um pouquinho a letra para ele caber numa linha, que senão não vai caber tudo aqui. Então eu tenho essa sequência aqui. Então eu acabo tendo um fluxo de caixa mais controlado também. Falo muito sobre essa questão de fluxo de caixa, né? Você deve estar de saco cheio já de me ouvir falando de fluxo de caixa, mas é muito importante. Então aqui é um ponto onde eu vou conseguir organizar também esse meu fluxo de caixa
para que eu faça o pagamento depois dos principais serviços recebidos. Obviamente eu não vou conseguir pagar tudo depois de receber, mas dependendo do acordo que eu tenho com o técnico, dependendo do prazo de pagamento e tudo mais, isso acaba sendo possível. Vou dar um exemplo aqui na minha empresa. Na minha empresa hoje, os técnicos terceiros eles trabalham o mês inteiro, fechamos todos os apontamentos, fechamos todas as planilhas deles dos serviços executados nesse período e no quinto dia útil do mês seguinte a gente faz o pagamento. Então, algumas coisas eu já tenho recebido, mas outras nem tanto. Mas esse fluxo acaba ficando muito mais ajustado do que eu tendo um CLT, que talvez vai ficar o mês inteiro, não vai produzir o suficiente nem sequer para se pagar, né? Eu não vou conseguir colocar dentro da empresa nem o suficiente para se pagar. E aí vem um outro ponto também. Maior aproveitamento das horas. O terceirizado, ele está vendendo a hora dele. E ele vai receber pela hora executada, pelo trabalho executado. Seja da forma que eu estiver pagando, né? Seja por ponto, seja por hora de trabalho, seja por empreitada, seja por dia, seja da forma que for. Porém, ele sabe que ele usa a mão de obra dele, ele fatura sobre a mão de obra dele, sobre o tempo de execução. Então ele precisa tornar isso daí o mais produtivo possível, porque ele trabalha e ele recebe, né? Não tem essa questão de eu vou receber de uma forma ou de outra, todo mês eu vou estar recebendo esse serviço. O que isso daqui faz? Faz com que esse profissional ele também tenha necessidade de produzir o máximo possível por dia. Então, ao invés de muitas vezes o cara falar assim, deixa para amanhã, termina isso daqui amanhã, vou voltar aqui amanhã para fazer, é muito normal quando você tem um terceirizado, ele vai lá, baixa a cabeça, trabalha e executa para que não precise voltar naquele cliente novamente, para que não tenha deslocamento novamente, né? Para que no outro dia ele já possa pegar um outro serviço e começar a produzir novamente. Então esse ponto de aproveitamento de horas é muito forte quando você sai do CLT e vai para um terceirizado. Se você pegar hoje uma empresa que tenha funcionários na parte técnica, agora eu estou falando especificamente da parte técnica, e analisar quantas horas são produtivas, isso é, quantas horas chega no final do mês, na média, eu consigo cobrar por dia, provavelmente vai estar ali entre 3,5 e 4 horas, 5 num sufoco. Num sufoco você vai ver que 5 horas foram trabalhadas. As horas restantes foram deslocamento, foram horas não produtivas, foram garantias que saem do seu bolso e não do bolso dele, e por aí vai. E quando é um terceirizado, isso daí acaba gradativamente aumentando, porque ele vai produzir o máximo possível para que ele também consiga faturar o máximo possível aí nessa operação, né? Então, o maior aproveitamento de horas, isso daqui é bom para você. Se você tem 2 terceirizados e cada um produz 5 horas por dia, você vai ter 10 horas. Claro, né? Um grande matemático, grande filósofo e matemático agora. Mas ok, você vai ter 10 horas. Se cada um aumentar 1 horinha, tu já tem 12. São 2 horas a mais. Novamente, grande matemático, né? Mas quanto você cobra por hora? Né? Vamos supor aqui, não estou dizendo que esse é o valor a ser cobrado, vamos supor que seja R$100. 2 horas você está faturando R$200 a mais por dia. Num mês, vamos considerar só dias úteis, 20, 22 dias, nós estamos falando de 4.000 e poucos reais a mais no mês. Simplesmente por causa de 1 hora a mais de trabalho por cada técnico, sendo 2 técnicos. Então isso daí acaba sendo muito importante, principalmente para uma pequena empresa, né? Qualquer percentual a mais de faturamento que eu consigo ter, qualquer aproveitamento a mais que eu consigo ter, acaba sendo uma grande vantagem. Outra principal vantagem é sem custos operacionais e gestão operacional. O que eu comento nisso daqui?
carro, combustível, vale alimentação, vale transporte e por aí vai. Transporte e por aí vai. Isso tudo tem um custo que tem que sair de algum lugar. Quando você terceiriza, obviamente isso vai estar sobre responsabilidade do teu terceiro. Consequentemente, vai estar dentro do valor dele, mas talvez até sem custos não seja a palavra correta, porque provavelmente esse custo vai estar lá, né? Você vai estar pagando a mais por isso daí. Mas tem um ponto muito importante aqui, a gestão. Empresa começou a crescer um pouquinho, daqui a pouco precisa ter um RH, daqui a pouco precisa ou um administrativo que faça o RH também, que faça toda essa parte de vale alimentação, vale transporte, liberação de combustível, carro, né? Ou o carro estragou e agora o que vai fazer? Então isso daí toma tempo e toma teu tempo. Principalmente sendo uma empresa pequena, volto a falar, você precisa ser o mais produtivo possível e precisa aproveitar o melhor possível, tanto a sua hora quanto a hora do terceiro. Então, quanto menor for a sua necessidade de gestão, gradativamente vai ser mais dinheiro aí no teu bolso. Outro ponto também. Dispor de profissionais especializados mais rápido. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso daqui? Veio uma demanda para eu fazer um orçamento onde vou precisar fazer uma fusão de fibra. Vamos falar numa fusão de fibra aqui, né? Que é algo muito comum no nosso mercado, mas poucos profissionais ainda estão preparados. Então, tem uma necessidade de uma fusão de fibra. Se eu tiver que ter essa função internamente, eu preciso ter um profissional com essa capacidade e, inclusive, eu vou precisar ter o ferramental necessário para executar esse serviço. Vou ter que ter lá uma máquina de fusão de fibra, que custa lá hoje seus 40, 50 mil reais, talvez. Tô meio por fora de valores, mas a última vez que era mais ou menos alguma coisa assim nesse sentido. Mas posso fazer conector de campo que não tem esse custo. Ok, mas eu estou falando, já falei fusão, para a gente ligar realmente em ter todo esse aparato, ter todo esse equipamento para fazer. Então o que acontece? Eu vou ter que ter todo esse custo aqui dentro da minha empresa. Porém, eu consigo terceirizar isso. E da mesma forma que eu consigo terceirizar uma fusão de fibra, eu consigo terceirizar outros serviços. Então, eu preciso de alguém especializado para fazer uma manutenção numa Speeddome, ou eu preciso de alguém especializado para fazer uma configuração num software específico, num VMS específico. Talvez, para uma pequena empresa, ter um profissional especializado a esse ponto dentro da empresa acabe se tornando caro ou até mesmo inviável. Então, a terceirização também te permite isso daí. Não tem projeto complicado demais ou grande demais para quem consegue terceirizar e quem consegue organizar isso daí. Preciso de um engenheiro para assinar um projeto. Vou ter que ter um engenheiro dentro da minha empresa? Não necessariamente, não posso terceirizar. Então, a pequena empresa ela tem que estar ligado nisso daí. Nós precisamos, eventualmente, de alguns profissionais mais especializados. E aí vem a possibilidade de eu contratar de uma forma muito rápida. Obviamente, o ideal é você já ter noção das especialidades que normalmente vai ser necessário, né? Eu normalmente pego um projeto de tal padrão, vou precisar de um engenheiro, vou precisar de fusão de fibra, vou precisar de alguém que faça trabalho em poste, por exemplo, né? Poste de rede elétrica, que tenha condições de trabalhar e por aí vai. Então você precisa saber o que normalmente você vai precisar utilizar para o seu padrão de projeto e ter esses profissionais aí já na manga para quando você precisar ser mais rápido. Então, isso daí é um outro ponto muito importante mesmo. Por último, não é a última vantagem ou não é o último porquê, mas o último aqui só para a gente dar continuidade, né? É a possibilidade de montar uma equipe 24 horas sem custo fixo. Tá vendo que eu estou batendo muito na questão de custo fixo, né? Custo fixo é o que quebra a maioria das empresas, principalmente as empresas pequenas. Como assim
24 horas, montar uma equipe 24 horas. A partir do momento que você começa a crescer, você começa a escalar, em determinado momento você vai precisar começar a entrar com contratos de manutenção, né? Que é o que eu foco muito, principalmente nos meus treinamentos. Treinamento Verde Segurança Eletrônica, um que é focado nisso daí, a mentoria também, é focado nessa parte de contratos de manutenção, de geração de contratos de manutenção. E acaba sendo necessário em algum momento você ter no mínimo um plantão 24 horas. Talvez você não precise ter alguém trabalhando 24 horas, mas você vai precisar em determinado momento, para determinados clientes, ter uma equipe 24 horas de plantão. Porém, você pode fazer isso daí também de forma terceirizada. Hoje existem vários profissionais que já trabalham 24 horas, que já estão à disposição 24 horas e muitas vezes são terceiros de grandes empresas. E você poderia muito bem subcontratar ou ter um contrato, ter um acordo com esses profissionais para que eles possam atender teu cliente ali em um determinado momento. Então, quem são esses daí? Às vezes atendente tático de empresas de monitoramento, seguranças, muitas vezes trabalham em empresas de vigilante e estão lá sempre de plantão para, se precisar de segurança em algum lugar, ele ser deslocado. Técnicos mesmo de manutenção de grandes empresas, muitos são terceirizados. Então você pode criar a sua equipe 24 horas, consegue ter a possibilidade de atendimento 24 horas, mesmo sem ter uma equipe dentro da sua empresa e sem ter a necessidade de ter um custo fixo para ter essa equipe, né? E aí entra questão de plantão, disponibilidade técnica, DSR, entram todas esses encargos, esses custos a mais aí que normalmente você tem quando tem essa equipe dentro aí da tua empresa. Beleza? Então esses são alguns porquês. E aí, quando terceirizar? O quando terceirizar, ele é muito subjetivo, porque vai depender do momento em que você está. Vai depender da hora que você está dentro do seu negócio e muitas vezes até da sua consciência para isso daí. Conheço N empresas, inclusive, que estão dentro das minhas mentorias e treinamentos, que são grandes empresas, porém não terceirizam nada. Outros que são pequenos e têm tudo terceirizado. Então, varia muito do momento em que você está dentro da sua empresa e da sua atenção para isso daí. E pesar, né? Sempre é necessário pesar, colocar aí numa balança a viabilidade de terceirizar dessa forma. Eu tenho aqui no meu método, eu utilizo essa escalada da segurança eletrônica, que é como eu falo que normalmente os profissionais acabam entrando e se desenvolvendo no mercado, né? Normalmente, para a gente começar a pensar em terceirização, a maioria começa a pensar aqui, ó, quando vai formar a equipe, quando já precisa de equipe ou já tem equipe, ou quando vai desenvolver algum tipo de projeto e fala, pô, preciso contratar um profissional com essa capacitação para executar o projeto. Aí vem um ponto interessante aqui, que eu aconselho fazer um ponto antes, que eu aconselho fazer em um momento antes dessa escalada. Quando você entra na escalada aqui, quando você entra na área de proprietário, isso é, você deixa de ser técnico, deixa de prestar serviço para outros e começa a ser você a empresa e começa a buscar o crescimento, é o momento onde normalmente a maioria das empresas deveria começar a pensar em faturamento recorrente, né? Então contratos de manutenção, locação, monitoramento, o que quer que seja. Principalmente contratos de manutenção que estão aí à mão mesmo de pequenas empresas. E a maioria o que faz aqui? O que acontece? Começa a trabalhar igual um condenado. Então trabalha e a demanda de trabalho começa a aumentar. No começo é 5 horas de trabalho por dia, depois é 6, depois é 8, daqui a pouco é 10 e daqui a pouco diz assim, cara, não tenho tempo para mais nada. E aí que vem o ponto principal e a sacada aqui talvez dessa aula, desse vídeo. Comece a verificar, comece a estudar quando a demanda começar a aumentar. Não deixe para buscar um terceirizado quando você já não consegue mais dar conta. Você precisa, antes disso, precisa se antecipar, precisa analisar o que está acontecendo dentro da sua empresa e precisa dar esse passo antes, não deixar para a última hora. Porque quando você for deixar para a última hora, você não vai ter nem sequer tempo de achar alguém.
Ou nem sequer tempo de treinar alguém com base nos valores da tua empresa. Nem sequer alguém de definir como que você vai fazer isso daí. Então vai ficar tão embolado que você acaba ficando aí numa corrida dos ratos, fica correndo atrás do rabo. Isso é, vai lá, vende, instala, cobra, e vende, instala, cobra, vende, instala, cobra, e não consegue sair disso daí. Tá tão acelerado, é o cara descendo, correndo um morro a pé, né? Tu tá tão acelerado que tu não consegue parar. Então, ponto. O ideal é quando você se torna proprietário e começa a desenvolver o seu negócio, você já começar, no mínimo, a montar esse seu banco de terceirizados. Começar a analisar o seguinte, ok, vou pegar serviços de CFTV. Quais são os profissionais ou quais são as competências que eu ou alguém dentro da minha empresa precisa ter? Começa a observar isso daí. E um outro ponto interessante também é o seguinte, quando a gente fala de terceirização, não necessariamente a terceirização é apenas de mão de obra de serviço, de mão de obra de instalação. Aqui você pode pensar o seguinte, quando você entra nessa fase aqui, você precisa vender, você precisa instalar, você precisa cobrar, né? Faturar, você precisa cobrar, você precisa pagar fornecedor e esse ciclo vai sempre continuar girando. Talvez você pode terceirizar um serviço administrativo. Existem algumas contabilidades hoje que elas terceirizam o serviço das empresas que estão lá dentro. Então, tu tá lá dentro, ele vai fazer as cobranças, vai fazer emissão de nota, vai fazer toda essa parte burocrática para ti. Ou mesmo, dependendo do teu perfil, terceirizar um comercial. Porque quando você entra nesse ritmo aqui, tudo começa na venda. E aí você está instalando e não consegue parar para vender, não consegue parar para prospectar, não consegue parar para buscar cliente. Ou vai lá, vem cliente, você faz o orçamento, envia para o cliente, mas você não consegue nem parar para ligar para ele para ver se está tudo certo, se ele tem alguma dúvida, para ajustar, para fazer alguma negociação. E a proposta fica lá. Se o cliente te ligar, beleza, você fecha. Se o cliente não te ligar, seja o que Deus quiser e vamos partir para a próxima. Então, quando eu falo de terceirizar, também pense em terceirizar outros serviços, outras competências, além da competência de instalação, da competência técnica, beleza? Então, entrou, tem a tua empresa, já pense nisso daí. Ah, Wagner, mas eu já tenho a minha empresa, já tenho funcionários. Pense também nessa questão de terceirização. Comece a avaliar, não tudo, mas talvez comece a avaliar quais são as funções que você se sentiria confortável em terceirizar. E aí eu vou te dar algumas boas práticas aqui para isso daí. Porque o que mais limita as pessoas, as empresas a terceirizarem é o medo. O medo de gerar um concorrente, o medo do serviço não ser bem executado. Vários medos acontecem. Então, as boas práticas vão ser exatamente para isso daí. E aí, quando eu falo em boas práticas, eu falo em menos risco. O que faz o empreendedor não ir para a terceirização, normalmente é o risco, normalmente é o medo. Normalmente é analisar e falar o seguinte, pô, esse cara vai roubar meu cliente, esse cara vai fazer cagada no meu cliente, ele nunca vai fazer como eu faço, ele não é tão bom quanto eu sou. E aí aqui vem uma outra virada de chave que nem todo mundo entende já de cara, ou nem todo mundo consegue entender, mesmo com muito tempo. Que é, você precisa pesar risco e resultado. Então, quando você está totalmente CLT, você tem um risco menor, talvez, tá? É menor? É menor, mas é muito grande também. E você tem um resultado X. Quando você terceiriza, você vai ter um outro nível de risco, não vou dizer nem que é maior nem que é menor, mas vai ter um outro nível de risco e vai ter um outro resultado financeiro. Então a questão aqui é realmente pesar, analisar essas boas práticas e ver até onde isso daí faz sentido dentro do teu negócio. Risco sempre vai ter. Empreender é arriscado. Você abrir um CNPJ, abrir uma empresa, você já está se arriscando, não tem o que fazer. A questão agora é saber o quanto você vai se arriscar e o quanto você vai ter de retorno com base no risco que você vai ter. E aí, falando dessa questão de boas práticas
aqui do risco, eu vou definir alguns pontos interessantes aqui nesse negócio. Quais são eles? Um dos riscos, que a maioria, eu não vou nem colocar risco, não, eu vou botar boas práticas e risco como está aqui então, né? Então vamos lá. Uma das boas práticas, contrato de trabalho. É muito importante que você faça um contrato de trabalho com todo o seu terceirizado. Todos eles devem ter um contrato de trabalho onde digam suas responsabilidades e as consequências de não atender essas responsabilidades. Isso daqui vai te diminuir um risco de processos. Processo trabalhista, por exemplo, né? A pessoa é teu terceiro, é um MEI, e acaba pedindo lá, entra com processo dizendo que é teu funcionário, né? Quer todos os custos lá como se fosse funcionário. Pode acontecer? Sim, pode. Um contrato de trabalho vai eliminar isso daí? Não, não vai. Mas vai diminuir bastante. E também vai deixar claro nessa negociação de vocês quais são as responsabilidades deles e quais são as consequências disso. E nesse contrato também pode ter, inclusive, falando sobre concorrência, sobre não competição, sobre danos do cliente, sobre de quem é responsabilidade de carro, combustível, ferramenta e tudo mais. Então você pode ter isso daí na mão. No meu site, lá no wagnercamilo.com.br, tem uma aba lá de materiais para download e tem, inclusive, um modelo de um contrato de trabalho lá para baixar. Se você quiser, pode baixar lá para ter uma referência, beleza? Outro ponto importante aqui. Também é importante uma definição de papéis. O que eu quero dizer com definição de papéis? Quando você trabalha sozinho, né, falei várias vezes, daí vou repetir, você precisa vender, você precisa comprar material, você precisa instalar, você precisa entregar isso para o cliente, precisa faturar, precisa fazer a cobrança, precisa administrar esse dinheiro, precisa pagar seus fornecedores, precisa tirar seu dinheiro, pagar seus funcionários, por aí vai. Cada uma dessas atividades é um papel que muitas vezes, na experiência que eu tenho já com terceirização e também terceirização dentro da minha empresa, em outras empresas que eu já dei apoio, já dei consultoria, e nas empresas que hoje estão dentro da minha mentoria, o que muitas vezes acontece é o seguinte: o terceirizado ele olha e fala assim, pô, mas eu faço todo o trabalho, porque eu executo. Se eu não executar, ele não vai faturar. Ok, está certo. Só que esse é apenas um papel. Tem todos os outros papéis envolvidos. Experiência minha, inclusive, eu tive um terceirizado há uns anos atrás e ele falava exatamente isso e resolveu sair. Saiu e algum tempo depois ele comentou o seguinte: cara, que dificuldade que é fazer cobrança dessa galera. Eu até vendo, eu instalo, mas chega na hora de cobrar, eu vou lá, ou o cara não tá, ou o cara me enrola, ou o cara quer dar um cheque para tantos dias para frente, pede para voltar outro dia. Quando eu vou no outro dia ele não tá lá e por aí vai. Então eu não sabia que era tão difícil. E realmente é muito difícil. Então é interessante para o seu terceiro deixar claro qual é o papel de cada um, inclusive o seu. Ó, o meu papel é fazer isso, 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 isso daqui. Ó. Todo esse escopo aqui, todas essas atividades são minha responsabilidade. E por isso eu vou ficar com um percentual desse valor da instalação. Você tem essas outras responsabilidades e você fica com esse outro percentual. Isso daqui vai evitar, não impede nada, nada consegue impedir, mas vai evitar um pouco a concorrência também. Pois esse profissional vai olhar e vai falar exatamente daí, cara, eu estou ficando com X% desse serviço, mas eu preciso fazer a instalação. Eu não preciso correr atrás de todas as outras coisas. Então é importante que essa definição de papéis esteja claro. E essa definição pode estar claro ali no contrato de trabalho mesmo, ou num documento adicional, ou mesmo no fio do bigode, né? Ou mesmo na conversa, falar, ó, cara, essa é a minha responsabilidade. Tá vendo até onde eu tenho que ir? Tá vendo tudo que eu tenho que fazer para que esse negócio funcione? Então é importante essa definição de papéis também. Outro ponto.
priorizar a agenda do terceiro. Erro que é frequentemente cometido por quem começa a terceirizar. Eu, como proprietário da empresa, como técnico, também faço a instalação, né? Dando um exemplo aqui, contrato um terceiro para me ajudar. Porém, o que acontece? Eu só chamo ele quando eu estou atarefado demais, quando eu estou no meu limite. E aí eu vou lá e corro atrás dele, ó, tem um serviço aqui para ti. E aí a maioria reclama que o cara fala o seguinte, pô, hoje eu não posso. Hoje eu estou com um serviço marcado, ou tenho um outro serviço marcado para uma semana de trabalho, só vou poder tal dia. Ou começa mesmo, ó, esse horário eu não posso. Começa mesmo a ficar de mimimi, não querer fazer serviço para você. Por quê? Porque ele não é prioridade. Ele não está ali como uma prioridade, ele está ali só quebrando um galho. Então o ideal é que você priorize a agenda do terceiro. O ideal é que você lote a agenda desse terceiro. O ideal é que você consiga colocar na agenda dele, no trabalho dele, uma quantidade grande de serviço. Consiga colocar bastante trabalho com ele, até para que ele consiga tirar uma grana satisfatória para falar, pô, todo mês eu tiro X com a empresa do Wagner lá. Todo mês eu tiro uma graninha lá. Então eu vou dar atenção para ele. Então é interessante você priorizar a agenda do técnico para diminuir o risco de indisponibilidade, que é uma das coisas que eu escuto muitas empresas reclamando. Ah, eu não terceirizo, porque quando eu terceirizei e eu chamava o cara não podia. Claro que não pode. Vai, me liga hoje e fala o seguinte, eu preciso de tal serviço teu. Cara, eu não tenho, estou com a minha agenda lotada. Não tem como. Agora, se for uma empresa que frequentemente está fazendo serviço comigo, frequentemente está fazendo negócio, existe uma parceria, existe uma recorrência, com certeza eu vou dar atenção para essa empresa. E quanto mais eu priorizar a agenda dele, claro que num primeiro momento, quando eu estou descolando entre eu fazer sozinho e eu começar a terceirizar, né? Estou naquele momento aqui, né? Onde eu ainda não tenho condições de ter equipe, eu estou descolando, eu não consigo priorizar todo o serviço para o técnico. Mas sim, você deve fazer um esforço para ter esse técnico e você correr atrás de comercial, você fazer a venda girar para que consiga, quem sabe, lotar a agenda desse técnico só trabalhando contigo e aí você vai ter a sua primeira equipe. E daqui a pouco vai aumentando, mas a venda é importante. Então você transfere a responsabilidade técnica, transfere, é modo de dizer, né? Mas você vai utilizar a mão de obra de um outro terceiro para fazer execução técnica, enquanto você vai buscando novos trabalhos para crescer, né? Crescimento vem realmente buscando aí vendas, buscando novos trabalhos. Então isso daí é mais uma boa prática importante quando você está trabalhando com terceiros para evitar essa questão de indisponibilidade técnica. Outro ponto. É interessante que você faça o controle da agenda. O ideal é que a agenda desse técnico seja controlada ou, no mínimo, monitorada. Vou colocar aqui entre aspas, monitorada. Por você. Mas não no sentido de falar o seguinte, eu estou controlando a pessoa para eu saber o que ela está fazendo. Não. Para você saber o quanto isso daqui está te trazendo de retorno. O quanto isso daqui está sendo viável para você. E também o quanto está sendo viável para o teu terceiro. Então o importante dessa agenda aqui é que você consiga minimizar aqui o risco de horas improdutivas. Ok? O cara está disponível para você 8 horas por dia. Quantas horas você está conseguindo colocar na agenda dele? Quantas horas ele está conseguindo trabalhar? Porque não adianta nada. O cara está disponível para você 8 horas e você coloca 3 horas de trabalho para ele. Aí o que vai acontecer? Ele não vai ganhar uma grana legal e ele vai ter que procurar outros locais. Ele vai ter que procurar outras empresas para fazer serviço. Ou vai ter que procurar realmente serviço direto no cliente final.
E aí, novamente, voltamos naquele risco aí de uma concorrência. Voltamos no risco aqui de uma disponibilidade. Porque ele vai correr atrás e quando você precisar, ele não vai estar disponível. Então, esse monitoramento das horas é para você entender o quanto você está conseguindo gerar de serviço, gerar de mão de obra para ele, para que ele seja o mais produtivo possível e diminua essas horas improdutivas. Por fim, uma última boa prática: início e fim. O que é o início e fim aqui? Em todo o processo, quando eu falo processo, eu digo o seguinte: fez a venda, fez a instalação, fez a cobrança, finalizou, isso é um processo, né? Algo que começa em algum momento e termina em algum outro momento. Sempre, quando você trabalha com terceirizado, o ideal é que o início do processo e o fim do processo seja com você ou com alguém muito próximo da sua equipe. Exemplo, venda é sua. O meio, que é a instalação, a hora da implantação, é o técnico quem vai cuidar. Claro, você vai estar ali trabalhando naquele momento ali, vai estar fazendo o controle, vai estar priorizando, vai estar trabalhando com ele, vai. Porém, a responsabilidade principal é dele. E o final, que é a hora da entrega para o cliente, a hora de verificar se está tudo certinho, né? Ver se a solução foi entregue de acordo com o que foi projetado, com o que foi combinado. Isso é o ideal que você faça. Então, início e fim, o ideal é que sempre seja você ou, obviamente, alguém aí da sua equipe, não o terceiro. Tá? Sempre é o ideal isso daí. Porque esses são os dois momentos decisivos em uma venda, decisivos em uma solução. O momento em que você apresenta a solução e o momento em que você verifica se está tudo correto. A execução você pode delegar. Agora, esse final de avaliar, ver se está tudo certo, ver se está tudo de acordo com o que você projetou, isso não pode ser terceirizado. Isso parte de você. E esse início e fim aqui diminui o risco do quê? Serviços mal feitos, porque você definiu como vai ser feito, repassou a informação para o terceiro, ele executou e no final você vai verificar se esse serviço está ok. E também vai diminuir chances de concorrência também. Por quê? Porque o final do serviço foi você que foi lá. E você que está se colocando à disposição do cliente. Tendo alguma dificuldade, tendo algum problema, acontecendo alguma coisa, entre em contato que nós estamos aqui à disposição. Você é a pessoa chave nesse processo. Beleza? Então isso daqui resolve aquele problema aí de serviços mal feitos. Então, passando aqui uma breve resumo só dessas boas práticas, todos aqueles principais riscos que eu comentei antes, de risco de processo, risco de concorrência, risco de indisponibilidade, risco aqui do serviço mal feito, né? Esse risco aqui de hora improdutiva, talvez é algo que a maioria acabe não vendo, né? Eu acabo vendo pela experiência e pela quantidade de serviço que eu já acabei executando. Mas também é um ponto, né? Por quê? Não adianta você contratar um terceiro e no final do mês ele falar o seguinte: cara, não está valendo a pena para mim. Para mim não vale a pena. E aí você acaba perdendo essa tua equipe pelo fato da tua gestão não ser boa. Beleza? Passo adiante aqui, um ponto chave quando a gente fala de terceirização. E esse realmente é um ponto muito importante quando falamos de terceirização. O que é esse ponto aqui? Alinhamento. Todo terceiro, toda empresa, toda pessoa que vai trabalhar na sua empresa, ela precisa estar alinhada com a tua empresa. Quando você entra numa empresa grande, né, se você já trabalhou numa empresa maior ou não, ou você já prestou serviço, sempre tem lá, né? Não sei se isso daí é tão eficaz, mas sempre tem lá, né? Visão, missão, valores. Por que tem isso daí? Para que todo mundo esteja alinhado e consiga entender, né, qual que é o perfil da empresa, como que ela deve se comportar, qual que é o objetivo que ela busca. E esse alinhamento também precisa estar com o teu terceiro. Ele precisa ter aí alguns pontos importantes que eu, pelo menos, considero hoje dentro da minha empresa, que é transparência.
né? Dentro da minha empresa a gente preza muito sobre isso daí, que é transparência, que a gente ter portas abertas, tanto dos profissionais conosco e nosso com os profissionais. Então, cara, tem alguma coisa que não está legal? Vem e fala. Não deixe acumular, não deixe isso daí transbordar. Vai lá, resolve, vamos ser transparentes, vamos jogar aberto e vamos resolver a hora que o problema dá, né? Não deixar isso daí criar um volume e depois não tenha mais controle. Outro ponto extremamente importante é a honestidade. Ah, vai, mas daí tu tá falando algo óbvio, né? Claro que é importante a honestidade. Sim, mas isso tem que estar claro para todo mundo. Conheço empresas que falam o seguinte: a honestidade é um dos nossos valores. Mas o cara que mais gosta de fazer cachorro, o cara mais gosta de fazer coisa por fora, mais gosta de enrolar os outros é o proprietário da empresa. Aí não adianta nada tu cobrar da equipe, entendeu? É o cara que se puder enrolar um cliente, ele enrola. E aí depois ele reclama quando um técnico terceiro enrola ele, por exemplo. Então, a honestidade é um ponto muito importante. Precisa estar muito bem claro isso daí. Mas principalmente também, foco no resultado. Todo mundo que está dentro de uma empresa, todo mundo que está dentro de uma operação, precisa entender quais são os resultados disso daí. Precisa entender o que vai acontecer com esse serviço sendo executado. E o resultado aqui não é só o resultado financeiro. Nós trabalhamos com segurança eletrônica, nós precisamos vender segurança eletrônica e nós precisamos deixar o nosso cliente seguro. Nosso cliente, o patrimônio, a família dele e por aí vai. Então o nosso resultado final é que essa instalação realmente fique segura. Por que eu digo isso? Conheço muitos técnicos também que, ficou um pouco mais difícil a instalação desse sensor de alarme aqui. O que o cara faz? Vai lá, pendura o sensor e dane-se, não chega nem a passar cabo. Quem aqui nunca viu uma instalação dessa, né, feita por uma outra empresa que ou não ligou, ou ligou e começou a disparar, foi lá na central e fechou o ponto para não disparar mais? Por que isso daí acontece? Não está alinhado o foco no resultado, não está alinhado o foco na segurança, está apenas alinhado, cara, vamos fazer e vamos resolver para cobrar de uma vez e ir embora. Então isso é muito importante que seja feito. Tá, Wagner, ok, entendi que isso daí tem que estar alinhado. Mas, cara, outra coisa que eu ouço. Aqui na minha cidade é difícil de conseguir bons profissionais. Se você estava com isso daqui na tua cabeça, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia é que sim, você tem razão. Aí na sua cidade, com certeza é difícil de conseguir bons profissionais. E a boa, não sei também se é boa ou se é má, é que isso daí não é só na sua cidade, é no Brasil inteiro. Então essa dificuldade de conseguir bons profissionais é no Brasil inteiro. Então nem sempre você vai conseguir o melhor parceiro para terceirizar o serviço para ti. Talvez demore um certo tempo, talvez leve um pouco de tempo mais. Talvez você tenha que testar vários. Mas em algum momento você vai achar alguém que está alinhado com esses teus valores e que entende que essa é uma boa solução para ele. Essa é uma boa parceria. Por quê? Porque, cara, eu quero prestar meu serviço, quero executar e acabou. Não quero me incomodar com vender, não quero me incomodar com cobrar, não quero me incomodar ficar correndo atrás de cliente, eu quero ir lá executar, fazer. Fiz o meu e está tudo certo, faço da melhor forma possível. Pode ter certeza que tem muitos profissionais que estão aí precisando ou querendo realmente alguém. Pode ter certeza que existem muitas pequenas empresas de segurança eletrônica que se você chegar e falar assim, cara, eu vou ser responsável por isso daqui, ó. Eu vou ser responsável pela venda e toda a administração e você pela execução. E eu tenho certeza que aí em muitas delas vai dar um casamento, vai dar uma boa parceria para ambos os lados. E aí vem um último conselho. Não case com a primeira pessoa que conhecer. Teste, entenda, conheça essa pessoa, verifique quem são os clientes dela, verifica quem são os distribuidores onde normalmente ela compra, vai lá, pergunta para o distribuidor, cara, como que é o fulano? O que tu vê aí do dia a dia?
Porque muitas vezes quando o cara está na tua frente, né, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso. Quando está discorrendo o currículo, vamos dizer ali, é tudo muito lindo e maravilhoso, né? Mas quando você vai ver, vai lá no distribuidor, o cara fala assim, cara, isso daí é baita enrolão. Não paga as coisas direito, ou não executa direito, só quer saber de instalar equipamento meia boca, e aí você vai entender. Então, realmente, procure alguém que esteja alinhado aí com o teu perfil, né? Não case com a primeira pessoa e conhecer. Na vida, assim, a gente precisa conhecer, namorar um pouquinho, noivar, e depois, quem sabe, a gente casa. Então, passar um resumo aqui desse nosso conteúdo de hoje, só para lembrar aí de tudo que a gente tratou. Então, falei sobre as boas práticas para terceirização, o porquê terceirizar, né? Então, a questão de ganho de escala, ajustar teu fluxo de caixa, ter um melhor aproveitamento das horas, né? Tu não ter esses custos operacionais e principalmente a gestão operacional, precisar ficar cuidando de carro, vale alimentação, vale transporte, combustível, né? Você pode ter profissionais mais especializados de forma mais rápida, você não vai precisar treinar um profissional, não vai precisar ter ele lá dentro da tua empresa, sendo que você vai precisar ele só eventualmente. E aí até mesmo a possibilidade de você montar uma equipe 24 horas totalmente terceirizada. E aí, o quando terceirizar, né? O que eu comentei aqui? Em vez de você deixar para um momento em que você já está totalmente super atarefado, você começar a se planejar e fazer isso um pouquinho antes. Montar pelo menos essa sua carteira esse banco de terceiros para que você possa utilizar na medida que for necessário. E a terceirização não precisa ser exclusivamente técnica, ela pode ser também comercial e administrativa. Você pode terceirizar em um serviço comercial ou um serviço administrativo que vai te poupar tempo para que você possa fazer toda a parte técnica aí. As boas práticas aqui, elas estão alinhadas a reduzir o teu risco. O risco tem em tudo. Então aqui, contrato de trabalho, eu comentei que tem lá no meu site para baixar. Você definir os papéis aí com o teu terceiro para cada um entender qual é a responsabilidade de cada um. Priorizar a agenda dele para que ele realmente tenha serviço para trabalhar e fique disponível para você o máximo possível. Né? Ter um controle dessa agenda para ter as horas, a maior quantidade de horas produtivas e que os serviços sempre sejam feitos início e fim por você, para evitar aquele problema aí de serviços mal feitos e até mesmo a concorrência, né? Então, esse era o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma, espero que, quem sabe, tenha mudado um pouco a sua visão aí sobre terceirização. Obviamente, esse é um conteúdo razoavelmente superficial, né? Quando a gente fala em todas essas ações de terceirização, a gente teria que ir muito mais a fundo, porém, não temos aí tanto tempo, o ideal é que aqui a gente consiga trazer o melhor conteúdo possível dentro do tempo que a gente se propõe aqui. Quer mais conteúdo? Pode me seguir lá no Instagram, @WagnerCamilo, pode me mandar um e-mail, contato@wagnercamilo.com.br, pode entrar lá no meu site também, wagnercamilo.com.br, lá tem o meu podcast, lá tem o link para você receber as notificações das aulas, lá tem as informações sobre meus treinamentos e cursos também. Tá? Você quer ficar ligado e quer receber toda a notificação, todos os materiais que eu acabo lançando, você pode também entrar lá no meu Telegram, procura lá por Viver de Segurança Eletrônica no Telegram, vai achar o meu canal, onde eu coloco lá todos os links dos novos conteúdos e até alguns conteúdos exclusivos. Como muitas vezes apresentações. Então faça uma apresentação aqui, algo que você pode utilizar um pouco mais ali na frente, mesmo que seja para uma consulta, eu jogo lá no Telegram como um local para concentrar o conteúdo. Esse conteúdo aqui ele também é apoiado aí pelo CT Segurança, né? Esse programa aqui está sendo transmitido tanto no canal do CT quanto no meu canal. E eu te convido também a se inscrever aí no canal do CT, se você está vendo isso daqui no canal do CT. Já se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação, porque o CT ele traz uma quantidade gigante de conteúdo diário, todos eles focados no profissional de segurança eletrônica. Tenha certeza que todo esse conteúdo está aí para te ajudar. E torne-se membro do CT. Você tem lá dentro do CT uma área exclusiva para membros. Entra lá no site ctsegurança.com.br e se torne membro, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para você estar lá dentro desse grupo e usufruir de tudo
que ele tem para te entregar. Beleza? Seria isso. Fico aqui à disposição. Foi uma honra ter você aqui por esse tempo. Espero ter ajudado. E nos vemos aí em breve com mais um conteúdo para que nós consigamos cada vez melhor viver de segurança eletrônica. Valeu, até mais, tchau!